O que fazer depois das experiências com Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Sabe, gente, nós seguimos e servimos a um Deus que está vivo. O Espírito Santo continua agindo nos corações, ele continua trabalhando em nosso interior. Nosso Deus é um Deus, como eu costumo dizer, um Deus a ser experimentado. Um Deus que desfrutamos de sua presença e somos marcados por sua glória. Quantas conferências, cultos ou momentos a sós com Deus, o Espírito Santo não te visitou, te marcou, te renovou, falou com você, enfim, você teve um êxtase espiritual, algo aconteceu aí no seu interior. A grande questão, gente, é o que nós fazemos depois. Nós vivemos em uma geração que preza muito pela experiência e trazem isso para o aspecto espiritual. Contudo, meus irmãos, nós precisamos entender que a vida com Deus não diz respeito apenas a isso. É muito interessante o relato ali da transfiguração de Jesus, em Mateus capítulo 17, depois que Jesus se revela em glória, né? Pedro diz assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Quantas vezes nós não falamos assim, dizemos assim e desejamos ficar naquele lugar de glória, de oração, da presença, e isso é bom, maravilhoso, e nós devemos buscar, gente, né? Pedro também diz, se o Senhor quiser eu faria aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Agora o interessante é o que vem depois. Versículo 6, ao ouvir aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Então aquela experiência produziu algo. E no 7 diz, o Senhor dizendo, levante-se, não tenham medo. Então eles, versículo 8, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Sabe o que isso me mostra? Jesus não os deixou apenas neste lugar. Espiritualmente, gente, nós devemos permanecer nesse lugar de oração, de intimidade, de busca a Deus. Mas nós precisamos entender que depois de uma experiência, depois de uma conferência, depois de uma vigília, depois da manifestação da glória de Deus, nós precisamos continuar crescendo, nós precisamos ir em direção à maturidade espiritual, nós precisamos dar outros passos. Quando nós olhamos para o relato de Atos, é muito interessante. Atos 2, o Espírito Santo vem, uma experiência, recebem o poder de Deus, são marcados. Mas quando você vai para dentro do mesmo capítulo, a Bíblia diz como viviam os irmãos convertidos. E eles viviam como? Comunhão, oração, partir do pão, doutrina dos apóstolos. Não basta você ter uma experiência, você precisa conhecer a doutrina bíblica, você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa orar, ler a sua Bíblia, estar a sós com Deus. Você precisa se expor à comunhão dos irmãos, ok? Você precisa estar conectado e ser igreja. Então nós somos tocados em momentos específicos, nós somos marcados muitas vezes pelo poder de Deus, mas nós damos continuidade na vida com o Senhor, caminhando em direção à maturidade, seguindo cada um desses pontos, estudando, orando, tendo comunhão, intimidade com Deus fora do culto, fora do templo. Então, o que fazer depois da experiência? Isso é importantíssimo demais para que você não seja um cristão que vive de evento em evento, conferência em conferência, momento em momento, mas para que você progrida na sua vida espiritual, porque esse é o nosso chamado. Desenvolva a sua salvação.